Fala, meu querido, minha querida, tranquilidade? Belezinha? Olha nós aqui outra vez. Eu sou o seu professor Alex Silva, de Física, e hoje nós vamos continuar com os nossos estudos. Então, nos episódios anteriores, nós liquidamos a fatura de ondas com instrumentos, com alguns instrumentos da ótica geométrica, e já fizemos uma introdução, parte 1, de oscilações. Mostrei alguns simuladores, alguns tipos de movimentos de oscilação e discutimos também alguns elementos desses movimentos, tais como comprimento, no caso dos movimentos oscilatórios, frequência, período, o ciclo de uma oscilação completa. Lá em ondas, na correspondência que nós fizemos, mostrei o discozinho girando e a bolinha subindo e descendo enquanto ele girava e tal. E aí, ainda propus o desafio ainda, quero ver você fazer esse desafio aqui, ó, uma mão sobe e desce, a outra gira, hemisfério direito e esquerdo do cérebro trabalhando simultaneamente, como sempre, Você não trava um hemisfério para poder trabalhar com o outro, ora bolas. Então, nós falamos ali sobre introduçãozinha de ondas, alguns conceitos, como por exemplo, aquela parte inédita, a oscilação completa da onda, o ciclo da onda, nós chamamos de comprimento de onda. Nós falamos que também existe frequência e período para a onda, para essa oscilação da onda. Falamos também que a parte mais alta da onda denomina-se crista e a mais baixa vale. Então, se você não viu essa aula, se você não viu esse vídeo, você vai fazer duas coisas. A primeira é se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso aí está tudo englobado numa coisa só. Manda ver. E a segunda, assiste o vídeo, pega aquele antes desse, tá bom? Porque senão vai ficar meio perdido nesse. Porque nesse vídeo, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho desses elementos, mas do ponto de vista matemático. O que é a frequência, o que é o período, como eles se relacionam, a velocidade, como é que eu faço para não confundir a velocidade com a frequência? Olha só, se eu estou falando de algo que sobe e desce, eu estou falando de uma frequência. Se eu estou falando de algo que gira, eu posso falar de uma velocidade angular, por exemplo. Mas eu também posso falar em frequência, a quantidade de voltas que ela dá por segundo, e a velocidade angular é a quantidade de ângulo que ela cobre por segundo. Mas calma lá, não vou dar spoiler não, senão você não vai nem querer, vai falar, já vi tudo, já entendi, se é apressado, eu já entendi como é que é, eu vou correr. Não, calma, respira e vamos lá. Vem comigo? Não esquece de curtir, compartilhar, porque vai valer a pena. Tranquilos? Então, o que a gente vai passar a ver agora? A parte de ondulatória, Primeiro nós vamos ver sobre movimento harmônico simples, MHS. A gente vai relacionar esse movimento à produção de ondas, tá? Depois nós vamos entrar em ondas propriamente dita, em um segundo momento. E depois nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, com exemplos, com aplicações. Esse assunto é um assunto muito bacana para fazer interdisciplinaridade, para cair em Enem, cair em PISA, qualquer outro exame que você for fazer. E finalmente falaremos de acústica. Acústica é som. E som lembra o quê? Música, aquela malemolência. Vai ser muito massa, vai por mim. Beleza? Então, olha só. Os primeiros conceitos que eu gostaria de trabalhar são esses aqui, ó. Vou colocar aqui, vou tentar que ele me ajude e ele está muito fininho aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho que esse negócio está aqui. Tá bem. Deixa eu diminuir aqui. O zoom tá bem zoom in, Tá pequeno zoom. Vou aumentar aqui. E é bom que fica grande aqui, dá pra gente ver, Já falei lá da parte de cima, não precisa ficar vendo ela, Ó, vamos supor agora que a gente tem, vou marcar uma referência aqui desse negócio, um círculo, essa circunferência na verdade. Você sabe a diferença, não sabe? Círculo para circunferência? Você sabe, Você sabe que o círculo é uma figura plana, então está preenchido lá dentro dele, Tipo uma moeda, por exemplo. Uma moeda ela tem uma área, assim como o círculo tem uma área, certo? Agora, vamos supor que está no meio certo isso aí, tá? Não está, não, eu sei que não está, mas vamos supor que esteja. Agora, a circunferência é só o anel de fora só, entendeu? Tipo uma cesta de basquete.
Aí você tem uma circunferência. A parte de dentro é vazada, é oca, né? Bom, vamos supor também por um momento que tem um objeto girando, tá? Esse objeto, ele está girando aqui, ó. O raio dele em torno do círculo é aqui. E esse objeto, ele está girando aqui assim, ó. Preso a alguma coisa, uma corda, por exemplo, aqui. E ele está girando nesse sentido, tá? Ó, nesse sentido. Tudo bem? O que a gente vai começar a definir aqui? Primeira coisa que a gente vai começar a definir aqui é o ângulo. Ó, esse ângulo que ele vai percorrer, que nós vamos chamar de θ. Tá bom? Θ é o ângulo que ele vai percorrer aqui. Tudo certo? Tudo bem? Esse ângulo, o ângulo inicial, vamos colocar aqui, ó, o θ0. Vamos lembrar lá atrás, né? Vamos lembrar disso aqui, ó. S é igual S0 mais VT. O que significa isso? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso para um movimento em linha reta. Se ele saiu daqui e andou mais esse tanto daqui assim, ó, andou esse tanto aqui, então ele saiu daqui, andou esse tanto, vai parar aqui. Então, esse aqui é o S0, esse aqui é o V vezes T, e esse aqui é o S final. Ou seja, S final é igual a S0 mais VT. E o que significa isso? A posição onde ele estará ao final é igual à posição de onde ele saiu, ou seja, a posição que ele está agora, mais o quanto ele andou nesse tempo, que é a velocidade vezes tempo, que é o deslocamento. Isso significa, olha, a posição onde ele estará é igual à posição onde ele está agora, mais o quanto ele andar nesse tempo. Esse o quanto ele andar nesse tempo é o ΔS. Deu para relembrar mais ou menos assim? Tal, porque a gente vai usar essa estrutura para o ângulo. Porém, a gente vai falar o seguinte, olha, vou colocar até de outra cor aqui, ó. O ângulo descrito ao final de um certo tempo, ou seja, pode ser esse ângulo aqui, ou ele pode ter começado aqui e descrito outro, né? Escrevido, essa foi boa. Vou dizer aqui, ó, delta, aqui, θ0, vou colocar ele parando no outro canto aqui, ó, só pra gente começar a brincar com os negócios aqui, ó. Vamos supor que ele veio pra cá agora, ó. Então, ele começou ali. Quando começou a contar o movimento, ele já estava ali, ó, já está lá onde no θ0. Agora ele parou aqui, ó, ou ele passou por aqui. Agora esse ângulo maior aqui, ó, esse ângulo maior todo aqui, tá? Esse ângulo todinho, vou até botar ele aqui, ó. É o θ, tá bom? Agora, esse ângulo aqui, ó, que eu vou botar de vermelho, esse ângulo aqui, ó, que é θ menos θ0, só esse pedacinho aqui, ó, só entre esses dois, isso aqui é o delta θ. Então aqui vale também o seguinte, ó, delta θ é igual θ menos θ0, final menos inicial. É esse ângulo que está aqui dentro, ó. Esse ângulo daqui até aqui, ó, daqui até aqui é o inicial, daqui até lá em cima é o final, e entre o inicial e o final está o delta θ. Então aqui é igual θ0 mais esse aqui, ó, que é o delta t, ó, lá vai ser o delta θ. Então, o que está significando isso aqui? O ângulo final que ele vai descrever é igual ao ângulo inicial, que ele já estava, mais o tanto que ele andou. Tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente entender um pouquinho aqui, ó. Se ele começou com um ângulo de 20 graus e andou mais 30 graus, qual o ângulo final dele?
50 graus. Tá bom? A ideia é essa. Não tem, né? Não tem muito por onde correr. A ideia é essa. A gente só vai trabalhar melhor no delta teta. Tá bom? Delta teta. O que vai ser esse delta teta? Se você pegar, agora, vamos fazer de novo a analogia com o movimento linear. Se você pegar velocidade é igual delta S sobre delta T. Olha o delta S aqui. Nós queremos o delta teta, sabe? Só que o delta teta ele está relacionado com uma velocidade e com um tempo. Essa velocidade é a velocidade com que o objeto saiu daqui, lá em cima, aquele lá. Vou botar de vermelho lá para a gente poder... Vou descer ele um pouquinho aqui, para a gente ter uma visão melhor ali, ó. Por enquanto eu vou descer ele aqui, ó. Então, ó, o delta T é isso aqui, ó. O tempo que ele gastou para sair daqui e chegar aqui, ó. Ele fez isso em um certo tempo. No nosso caso, o delta T é o tempo que ele gastou para sair daqui e girar até chegar aqui, ó. Esse é o delta T. Esse aqui é o nosso delta T. Tá? Então já temos o delta teta e temos o delta T. Agora, essa velocidade, gente, é a rapidez com que ele está girando. Quantos graus ele está fazendo aí por segundo, por minuto, não sei. Tá? Por hora. Só que ela não vai ser chamada de V. Lembra, lá no começo do ano, para meus alunos que são do presencial, agora no sistema misto, que a Secretaria de Educação, as escolas, insistem em chamar de ensino híbrido. Ai, meu Deus, alguém tem que contar para eles que isso não é ensino híbrido. Né? Esse sistema misto, pouco producente, sistema... Eu ia falar burro, mas eu não vou fazer essa crítica aqui não. Que a gente está fazendo, essa maneira que a gente está fazendo, lá no começo, no presencial, eu falei para vocês, nós fizemos uma revisão, tá, um nivelamento, e eu fiz sobre justamente o movimento circular. Por quê? Porque quando chega nesse momento aqui, alguns têm dificuldade, mas eu vou fazer aqui um passo a passo tão bonzinho assim que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vai comigo, vem comigo, acredita aí. Olha, a velocidade que a gente vai chamar aqui é a tal da velocidade angular. E aí a gente vai dar esse símbolo aqui, ó. É tipo um W, é uma letra ômega, letra grega, minúscula. Na verdade a pronúncia é ômega, né? Ó, esse aqui é o maiúsculo e esse aqui é o minúsculo, tá? Então a gente vai ter que, esse aqui, ó, essa letra ômega é a velocidade, ó, velocidade angular. O nome já sugere, né? O nome já sugere. Velocidade angular é a rapidez com que ela está descrevendo um certo ângulo. Aí, a gente vai usar a mesma estrutura, olha só, né? Velocidade igual distância sobre tempo. Então, velocidade angular é igual distância angular dividido por tempo. Tá? Distância angular dividida por tempo. Bem, pensa bem comigo aqui agora. Vamos trabalhar nesse ângulo. Ou, de certa forma, vamos pegar tanto o ângulo quanto o tempo e vamos considerar o seguinte, olha, se eu considerar que eu vou ter uma volta completa. Por isso que na aula anterior, no vídeo anterior, eu bati na questão de uma oscilação completa e tal. Porque, gente, esse movimento ele é periódico. O que é periódico? Ele repete de período em período. Logo, eu não preciso dar conta do movimento todo. Se esse disco ficar girando aí durante... vamos lá. Se esse disco fica girando aí durante um dia, eu não preciso analisar e acompanhar durante um dia. Eu pego uma volta completa, analiso com detalhes o que aconteceu nessa volta completa e tiro minhas conclusões. Em seguida, eu pego essas conclusões, dou um Ctrl+C nessas conclusões e dou Ctrl+V para o restante do dia, porque vai ser exatamente a mesma coisa. É um movimento periódico. Essa é a vantagem. Então vamos pegar uma volta completa para a gente ver o que acontece.
Vou subir novamente aqui para a gente ganhar. Então, agora nós vamos trabalhar no Δθ e vamos trabalhar no ΔT, ok? Para uma volta completa, né? Para uma volta completa, Δθ é 360 graus. Mas a gente não vai usar a medida em graus, vamos usar em radiano, que é 2π radiano, 2πr, 2π radiano, 2π rad, tá? Mas eu vou omitir o rad aqui só para criarmos uma fórmula, tá? 2π. Você lembra que π equivale a 180 graus? 2π, então, equivale a 360 graus. Ou seja, nós não vamos utilizar o 360 graus. Nós vamos utilizar o 2π. E o tempo gasto para dar uma volta é o t, período, T maiúsculo, período. Período é o tempo gasto para dar uma volta, tchê. Lembra-te? Logo, a nossa velocidade angular, que é ΔS por ΔT, ela vai ser, na verdade, 2π sobre o período. 2π sobre período. Agora, por que a gente pode fazer isso para uma volta só? Porque é um movimento periódico. Depois da primeira volta, o que acontece é repeteco. Vai repetir mais uma volta exatamente igual à anterior, depois outra exatamente igual às duas anteriores, depois outra exatamente igual às três anteriores e assim sucessivamente. Se eu deixar esse troço girando durante um dia inteiro, eu não preciso depois acompanhar o movimento o dia todo, ficar sem comer, sem tomar banho, sem dormir, sem usar o WhatsApp, o dia inteiro. Não preciso. Eu, espertamente, sabendo que é um movimento periódico, eu pego um período, ou seja, eu analiso uma volta. A primeira, então eu pego a primeira volta para acabar logo, eu pego a primeira volta e aí sim eu analiso e tiro todas as minhas conclusões ali. Depois, eu pego essa conclusão e faço Ctrl+C e Ctrl+V para o resto do dia, porque vai ser a mesma coisa. Por isso nós pegamos apenas uma volta. Interessante para nós é uma volta. Vamos ver então o que acontece em uma volta, para depois a gente estender para todo o sempre amém? Então, olha, a velocidade angular para uma volta é 2π sobre período. 2π sobre t. Ok, mas não é sempre assim, a gente não usa muito assim. Por isso eu vou introduzir aqui um novo conceito, que na verdade introduzi matematicamente, porque a gente já viu no vídeo anterior. Olha bem, o período é a quantidade de voltas, o período é a quantidade de tempo, é o tempo gasto para dar uma volta, certo? Então, vamos lá. Imagina, eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Vou colocar aqui dentro da bolinha. Imagina que eu estou dando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 50 voltas em 10 segundos. Isso implica, então, que eu vou ter 5... Que desgraça, porra. Imagina aqui, então, que eu estou gastando 50 segundos para dar 10 voltas. Logo, eu vou ter, então, uma média de 5 segundos por volta. Só que volta não é uma unidade, é uma quantidade. Então, olha, o período aqui é de 5 segundos. É o tempo, tá? Tempo gasto para dar uma volta. Agora, aquele outro conceito que é o de frequência, então você imagina, o que é frequência? Agora, a frequência é a quantidade de volta ou voltas que eu vou dar em um certo tempo. Agora, imagina que eu estou dando aí 10 voltas
10 voltas, olha só, em 50 segundos. Então, eu vou cortar aqui e aqui, vai ficar 1 dividido por 5. Então, vai ficar uma volta a cada 5 segundos, tá? 1 dividido por 5 vai ficar 0,2, né? Então, eu vou dar 0,2 voltas por segundo. Voltas por segundo a gente vai chamar de hertz, tá? Hertz. Então, a gente vai ter aqui 0,2 hertz. Mas observe que frequência e período, eles são parecidos demais, olha bem. Período é a quantidade de tempo por volta. Frequência é a quantidade de volta por tempo. Olha só, tempo por volta, volta por tempo. Se eu pegar o tempo por volta, ó, tempo por volta, e inverter, eu vou ter volta por tempo. Se eu pegar volta por tempo e inverter, eu vou ter tempo por volta. Isso quer dizer que a relação entre os dois, né, é uma relação inversa, frequência e período. Então eu vou ter que frequência é o inverso do período e vou ter também que período é o inverso da frequência. E aí nesse caso, se eu pegar essa parte aqui, ó, do período e substituir aqui, olha que barato que vai dar aqui agora, olha. Saca só. Velocidade angular é igual distância para uma volta completa, que é 2π, dividido pelo período, que é o inverso da frequência. Agora, é uma divisão de fração, então eu repito a primeira, que é o 2π, e multiplico pelo inverso da segunda, que é f sobre 1. Assim sendo, a gente vai ter que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. E, gente, essa é a maneira mais usada. Essa é a forma que a gente mais usa a velocidade angular. Então aqui a gente já está com essa velocidade angular em mãos. Qualquer coisa você para e refaz aqui de novo, entendeu? Velocidade angular já está no papo, está safo, está seguro. 2πf, 2π vezes a frequência. A frequência, né, vai ser dada, vai ser trabalhada. Nós já falamos aqui a quantidade de voltas que dá por segundo. Agora, por que a gente estava querendo mesmo essa velocidade angular, hein? Era para quê? Porque, olha só, olha aqui, velocidade angular é igual a delta S, delta ômega, né, delta θ, perdão. Velocidade angular é igual a delta θ sobre delta t. Então, aqui, a gente já tem essa velocidade angular. E o que a gente estava querendo fazer também era pegar isso daqui, ó. Olha, se a gente pega isso aqui de cima, vou até escrever de novo aqui embaixo para a gente relembrar aqui, ó. Nós estávamos fazendo isso aqui, ó, uma analogia no movimento linear, ó, S0 mais velocidade vezes tempo. Olha que legal. Agora, eu posso fazer a relação com o ângulo. Olha, o ângulo... Deixa eu fazer em preto aqui pra gente... né? Ó, o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo. Tá? Velocidade angular vezes tempo. Isso aqui, gente, vai ficar mudando. Essa soma que vai dar esse valor aqui, que é o θ, né? Ó, θ final, vai ficar mudando o tempo todo, porque o θ0 é constante, a velocidade angular vai ser constante, mas o tempo vai ficar mudando. E aí o ângulo vai ficar mudando porque o tempo muda, certo? O ângulo fica mudando porque o tempo muda. Aí, eu já escrevi tudo lá em cima, então eu vou fazer vou fazer outro negocinho desse aqui, ó. E vai ser assim, quer ver? Porque senão vai ficar tudo bagunçado lá. O que a gente está querendo agora? Onde que nós queremos chegar com isso? Vamos lá. E não deu. Então vou fazer de novo. Tem que dar certo, tem que ficar redondinho. Também não deu. Vou dar mais uma chance para ela. Se não der, eu vou apelar. Se não conseguir, eu vou apelar.
Ah, nem precisei apelar, tá vendo? Aí, vou colocar aqui, agora, o nosso sistema para a gente poder conseguir se orientar aqui. Eu vou tentar achar um meio aqui, gente. Se eu não conseguir achar, eu espero que vocês entendam a ideia aqui, né? Ó, imagina que é como se aqui tivesse o eixo X e na vertical a gente vai colocar o eixo Y. Porque agora a gente vai começar a ter umas referências aqui, tá? Ó, vou tentar achar o meio aqui, mas sem muita pretensão de sucesso. Ó. Ok, vamos chegar para cá um pouco. Bom, aqui realmente a gente vai utilizar como eixo Y e aqui realmente a gente vai utilizar como eixo X. E eu vou colocar aqui, para não ficar uma figura muito cheia de coisas, cheia de detalhes, eu vou colocar aqui o ângulo, como se o ângulo inicial fosse zero, mas ele pode ser zero ou não, sabe? Não tem essa obrigatoriedade não. Eu vou colocar aqui o raio que que o objeto está descrevendo ao girar. Ó, tá aqui, então eu vou trazer e esconder essa menina aqui agora. E na pontinha eu vou colocar uma bolinha verde aqui, né? Ó, uma bolinha verde. Então ela está descrevendo um ângulo nessa e está girando nessa direção aqui, ó. Ela está girando para lá. Qual é o foco? Qual o objetivo aqui? O objetivo é o seguinte: enquanto essa bolinha está girando para lá, eu posso pensar que uma projeção dela aqui, ó, tipo a sombra dela em cima desse eixo, ó, a sombra dela em cima desse eixo vai também se mover. Só que enquanto ela se move girando, essa aqui só vai para a esquerda e direita. Como eu mostrei no vídeo anterior. Espero que você tenha dado uma olhada lá, hein? No vídeo anterior mostra isso daí, só que na vertical. Beleza, eu estou fazendo aqui na horizontal, não tem problema. É a mesma coisa, tá? O que nós queremos saber é que nesse eixo X, eu vou ter aqui, ó, essa distância que a sombra da bolinha tá, é um X que vai mudar na medida que o tempo passa. Porque na medida que o tempo passa, essa bolinha vai vindo para lá e o X vai mudando. Por exemplo, quando a bolinha estiver aqui em cima, o verde, estiver aqui em cima, a sombra dela vai estar aonde? Aqui no meio, ó. Quando essa bolinha verde estiver aqui assim, ó, ela vai estar aqui e girando nesse sentido. A sombra, que é a projeção que a gente está querendo saber, vai estar aqui, ó. Só que se você se lembra, o X é positivo desse lado e é negativo desse lado. Então aqui vai ter um X negativo. Olha que doideira. Quando essa bolinha estiver aqui, assim, nesse quadrante, ó, nesse quadrante aqui, e continua girando, olha onde que a sombra dela vai estar. A projeção dela vai estar aqui assim, porém indo para lá agora, ó. Tá indo para lá. E ainda é negativa, mas está indo para o lado positivo. Então, quando ela chegar aqui no meio, ela vai estar no meio de novo. Quando ela chegar aqui, ela vai estar no primeiro quadrante. Entendeu? Essa bolinha verde vai ficar girando e a bolinha vermelha, a bolinha verde vai ficar girando e a bolinha azul vai ficar só indo de um lado para o outro. Só isso. Mas nós queremos saber a posição dela. Bom, se você olhar aqui, eu vou colocar o nome desse raio aqui, ó, eu vou chamar de A, porque a gente geralmente chama de A. Só para isso, tá? Então o raio desse círculo é A. Vou pegar esse triângulo formado por A, X. Aqui, gente, olha, aqui é o ângulo, ó, aquele ângulo final, que é o θ. Então eu vou pegar esse triângulo e vou trazer para cá. Eu vou fazer assim, ó. Aqui é o X, aqui é aquela alturazinha e aqui o A. Isso. Então vou botar os nomes aqui, ó. Aqui tá o A. Aqui está o X, isso aqui é importante para nós. E aqui está o θ. Isso é importante para nós. Por quê? Porque se você se lembra bem, a gente vai ver isso aqui, ó. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente desse ângulo dividido pela hipotenusa.
Então, se eu pegar o ângulo θ, o cateto adjacente, né, se eu pegar aqui, ó, o cateto adjacente é o x, ó, e a hipotenusa é o A, porque o ângulo reto está aqui, ó. Certo? Então a gente vai dizer que o cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o A. Lembra que eu quero o x? Esse x é a posição da bolinha ao longo do eixo, tá? Esse x é a posição que ela está. Lembra que eu quero x? Então eu vou colocar aqui assim, ó, x, só multiplicar isso cruzado, ó, é igual a que multiplica o cosseno de θ. Olha como é que as coisas agora vão encaminhando uma para dentro da outra. Se você se lembra bem, eu espero que se lembre, a gente tem o seguinte, θ final é igual θ inicial mais velocidade angular vezes tempo. Então a gente pode escrever o x, que é a posição dela, como sendo, olha só, como sendo A que multiplica o cosseno de θ. Mas quem é θ? É o θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Vamos consertar aqui que ficou feio, né? Não ficou linda não. Agora tá linda. Esse θ, isso aqui me incomoda. Deixa eu fazer de novo. Quem me conhece sabe que eu tenho problema com esses negócios. A igual ao cosseno de θ0 mais ômega t. Isso, dentro do parênteses, é o θ. Está aqui. Então, aqui a gente conseguiu já, ó, aqui a gente já conseguiu encontrar a equação que dá para nós aqui para nós o x, tá? O x. Observa, vamos fazer um teste aqui assim, ó. Vamos supor que o θ0 seja zero, só para simplificar a nossa conta, né? E vamos supor que o tempo aqui, ó, seja zero também, tá? Tempo aqui seja zero. O que vai acontecer? Onde ele estará? Ele estará o seguinte, ó, o x vai ser igual a vezes o cosseno de tudo isso aqui dentro vai dar zero, né? Vai ficar zero mais zero. Então, o x é igual a vezes o cosseno de zero, 0 graus. Quanto é o cosseno de zero? É 1 mais 1. Né? Então, a gente vai ter que o x é igual a vezes 1. Isso quer dizer que quando começa a contagem, o x é isso tudo aqui, ó, é a. Ou seja, é o raio. E se você olhar essa parte vermelha, que é o raio, e voltar a bolinha para o início, a bolinha vai bater em cima desse lugar aqui e o A vai ser justamente esse lugar onde o X está, que vai ser mais A. Então é só uma aplicaçãozinha aqui para a gente poder ver que o negócio funcionou aí, tá? Aplicar isso, relembrar isso. Vamos lá. Lembra? Vamos tentar de novo aqui, ó. Deixa eu diminuir essa frequência aqui para a gente ver mais devagar. Olha, essa bolinha está descrevendo uma velocidade angular. 2π vezes a frequência. Mas o que é a frequência? É a quantidade de oscilações dessa bola aqui que está associada a ela. Lembra? Quer ver? Ó. Olha, elas estão descendo e subindo juntas. Ó. Só que essa do disco ela está descrevendo uma circunferência. E essa é um movimento oscilatório. Então, lá no trabalho que a gente fez agora, eu projetei na horizontal. Aqui é a mesma coisa, só que está projetada na vertical. Então, você pega esse negócio que você escreveu aí e vira, que vai ficar a mesma coisa. Ó, enquanto a bolinha gira, a projeção dela sobe e desce. Vamos voltar aqui para ver, ó. Enquanto a bolinha está girando, ó, a projeção dela apenas sobe e desce, ó. Agora vai descer, ó. Agora vai subir, ó. Subiu, desceu. Tá vendo? Vou adiantar um pouquinho mais aqui. O que significa isso? Vou aumentar a frequência. Olha o que acontece quando eu aumento a frequência. Olha, lembra da equação que tem fica dependendo do W, que parece um W, que é o ômega?
e o ômega depende da frequência, então se eu aumento a frequência, aumenta o ômega. Se eu aumento o ômega, ela aumenta a velocidade angular dela. Se aumenta a velocidade angular dela, a posição dela muda mais rápido, olha só. Tá? E a velocidade? Olha, velocidade zero, no meio é máxima, em cima é zero. Então deixa eu diminuir para não ficar falando muito rápido. Ó. Em cima, velocidade zero. No meio é máxima. Embaixo é zero de novo, parou. No meio é máxima, em cima para. No meio, velocidade máxima, embaixo para. Tá vendo que a velocidade é zero nas pontas? Ó, nos extremos ela é zero e no meio ela é máxima. Tá? Agora, a aceleração é o seguinte. Quando a mola está toda encolhida, a aceleração é máxima, que vai jogar ela para baixo. No meio, a mola não tem nada encolhida, nem esticada. A aceleração é zero. Quando ela vai lá para baixo, a mola está toda esticada, a aceleração é máxima. E aí fica oscilando dessa maneira. Mas não se preocupe. Na nossa próxima aula, a gente vai pegar isso de pontos onde a aceleração é máxima e mínima, pontos onde a velocidade é máxima e mínima, pontos onde a posição é máxima e mínima. Nós vamos casar essa visualização desse simulador com as equações. E a gente vai fazer bem passo a passo para a gente poder aplicar. Então, nessa aqui, tá? Nessa aula de agora, foi só para a gente ter acesso a essas equações e começar a matematizar o negócio. Agora vai fazer ainda mais sentido quando a gente começar a aplicar nesses movimentos que a gente está vendo. E falar, olha, legal, aqui a bolinha parou. Matematicamente, por que ela para? Para por causa disso. Olha, aqui a bolinha está na velocidade maior. Por quê? Bom, matematicamente é por causa disso. E aí a gente começa a fazer isso, ó. Casar a observação com a matemática. E aí o que vai acontecer? Vai dar match. Beleza? Coraçãozinho. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado. Mas olha, se você achou um pouco complicado, ótimo. Já pensou se a gente visse sempre as coisas que nós já sabemos? Como que nós iríamos aprender? De que jeito a gente ia aprender? Não teria como aprender. Para a gente aprender, a gente tem que ver algo que a gente não sabe. Esse algo que a gente não sabe gera um desconforto em todo mundo que não sabe. Tá? Seja gênio, seja... gera um desconforto em todo mundo. Sabe qual a diferença entre quem aprende e quem não aprende? É o que fazer após o desconforto. Algumas pessoas jogam a toalha, acham que são ruins demais, burras demais, não sei, não consegue entender, não consegue aprender. E outras pessoas não pensam nisso, simplesmente seguem para poder tentar aprender. Essa é a diferença. Então, olha, se você viu algo aqui que desafiou você, que você não entendeu, você precisa se alegrar demais, porque agora você tem a chance de aprender. Para o vídeo, volta, anota, pensa, toma uma água, escreve aqui embaixo, comenta aqui sua dúvida, o que você não entendeu. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em tentar responder aqui, em responder aqui para você, tá? Então lembre-se disso. Quando vemos algo que nós não sabemos, temos a chance de aprender. É só aí que temos a chance de aprender. Porque se nós ficarmos vendo sempre o que nós já sabemos, nós não aprenderemos. E aí, quando a gente vê algo que não sabe, nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas que desistem achando que não vão aprender e aquelas que continuam, mesmo sem saber o que é, ela continua e tenta. Quanto mais você tenta, mais valor você dá quando você aprender. Porque se você tenta o suficiente e com a ajuda, com a mediação do profissional adequado, você aprende. Gostou? Você vai aprender, hein? Meu querido, minha querida, aquele abraço, hasta la vista, Wakanda forever. Tamo junto.